A Cris Mande mandou um superchat também. Cabe dizer que Jesus era um lunático na visão dos ateus? Se achava demais? Eu já vi alguém Uhum. falando assim: Jesus ou foi um lunático, né, um louco, um cara que estava meio surtado falando as coisas, ou foi o próprio Deus entre nós, ou é uma invenção, nem existiu e Uhum. tal. Agora, eu tenho uma visão um pouquinho mais ponderada. Uhum. Religiosos que assumem essa posição de liderança, eu falo mais ponderado assim, a gente não precisa ir em extremo, saca? Uhum. Jesus pode ter existido e acreditado firmemente nas coisas que ele falava, ele só estava Sim. enganado. Não Uhum. precisa ser louco para acreditar Uhum. que o fim dos tempos bate à nossa porta. Sim. E ele mesmo, de acordo com os historiadores, não acreditava ser Deus. Essa é uma construção posterior. É no Então, Evangelho de João que vai fazer isso, né? é o Evangelho de João, que foi escrito no início do segundo século, que tem historicidade baixíssima. Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque João tá equivalendo ou transmitindo como uma unidade Jesus e o Pai, que Jesus acreditava de fato ser o Pai, ou quem viu a mim viu ao Pai, Sim. né? Não quer dizer que tudo Uhum. ali de fato aconteceu. Eu nem sei qual é a sua posição sobre isso, né, Edson? Se você É. acredita que Jesus existiu ou não, mas a gente tem várias posições intermediárias. Não dá para a gente pegar e falar que é ou isso, ou isso, ou aquilo, né? Tem Aham. tantas opções aí entre isso, né? É. Sim, é. Da minha posição, primeiro assim, para mim, tanto faz se ele existiu ou não, para mim não faria a diferença, porque de acordo com o que está na Bíblia, eu falo, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela não é inerrante, ela tem contradições e acabou. Então, mesmo que ele tivesse existido e tudo mais, o que está ali é mentira. Agora, de acordo com os historiadores e tudo mais, a maioria deles, eles acreditam que tem existido devido a alguns relatos que tá boa, poderia servir relato para qualquer outra entidade, o pessoal está aceitando que ele pode ter existido. Tranquilo, beleza. Não... Agora, o Richard Carrier e tem outros que também colocam a ideia de que Jesus foi construído como um mito e que ele não existiu, igual outras entidades, digamos ali, digamos Hércules, será que Hércules existiu mesmo? Um cara que era tal e tudo mais, o pessoal depois divinizou ele, ou Uhum. semi-divinizou, que era um semideus, entendeu? Mas para mim faz Sim, diferença? Não, para mim não faz diferença. Então, para mim, pode ter existido Jesus, sem problema algum. Com certeza não foi o mitológico, que é Jesus histórico é uma coisa, Jesus exato. mitológico é o da Bíblia. Então, tranquilo, se ele existiu, ele com certeza, para ele ter morrido crucificado, ele fez alguma porcaria, porque você não foi morto à toa, né? Para ser crucificado, ele pisou na bola, cara. É uma pena cruel ali para A as versão pessoas. mais comum é a de que ele teria reivindicado esse posto de Uhum. rei dos judeus, mas eu acho que eu mencionei isso nessa live já, né? Não sei se foi o Jonathan que comentou que o Uhum. episódio lá do templo que Ah, tá. teria chamado a atenção das autoridades, né? Alguém fazendo bagunça ali, um alvoroço todo, e É, aí que ele ficaram foi meio sabendo de outras doidão. coisas dele e colocaram lá o INRI, né? O que que você falou? É, Desculpa. é que aí foi meio doidão mesmo, né? De ele pegar e fazer a limpa lá no templo. Primeiro que ele já estava indo totalmente contra o que já estava estipulado pela lei judaica, né? Porque tudo que estava lá dentro do templo, basicamente, era exatamente para fazer sacrifícios para o pai dele, digamos assim. Tanto a troca, a parte do câmbio, as coisas da moeda e tudo mais, era exatamente para entrar a moeda que era aceita por eles, dos judeus, não podia ser qualquer moeda, e tinha esse câmbio para isso. E os animais que estavam lá era para serem ofertados como sacrifício. Então era todo o trabalho que o Antigo Testamento estava promovendo, né? E ele vem e destrói aquilo lá. Mas parece que tem relatos do Joséfo, onde ele fala que existia realmente uma corrupção ali, que o pessoal realmente fazia coisas incorretas. Então, se for pegar essa parte histórica do Joséfo e que ele pegou e fez isso, e contando com o que o Matias falou, pode ser. Pode ser que o pessoal, não, esse cara é doidão, tá querendo ferrar o barato aqui, a gente tá conseguindo ganhar uma grana, mas pega e tira o cara, entendeu? Não duvido, não duvido. É uma hipótese, né? É uma Mais hipótese. uma hipótese. Ó, estamos É. chegando mais superchats, gente, mas já temos que Aí finalizar a sim, live hein? daqui a pouquinho. Já vai bater 2 horas daqui a pouco de É, live. Tenho que liberar o Edson e eu também tenho que curtir o tranquilo. restinho do meu domingo com minha amada esposa. Mas vamos lá, Sensacional. vamos tentar ser mais sucintos agora também aqui, tá, Edson? Ó, Tá bom. Sorayaiza falou o seguinte: o último pilar derrubado na minha descrença foi Jesus. Me deparar com o fato de que ele não era paz e amor, mesmo entre os ateus, e isso ainda é tabu. Então é um pouco sobre isso que a gente já conversou aqui, né? Sim. Existe uma face de Jesus que às vezes é meio omitida, e os historiadores batem nessa tecla também, que inclusive alguns dos autores dos evangelhos teriam
deixado de lado essa parte da personalidade que não seria tão interessante assim ser É, registrada. O próprio Bart Ehrman, no livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, ele dá exemplos de como Lucas e Mateus, que se basearam em parte no Evangelho de Marcos para escrever suas versões, sim. alteraram alguns versículos de Uhum. Marcos para não colocar alguns adjetivos que sinalizavam esse jeito de Jesus um pouco mais irritado em algumas ocasiões. Então fica Pois aí é. a dica de É, leitura para vocês. Tem um link aí Bart embaixo Ehrman. também. E Você tem leu o Ehrman uma. também? Eu não cheguei a ler, eu até tenho o livro aqui, mas não li ainda, cara. O cara é Aham. foda, né? O cara é bom. Eu vi vídeos, vejo vídeos dele de vez em quando. E tem uma passagem também que ele manda os discípulos pregarem, ele deixa muito claro: aqueles que não te receberem, bate os pés, porque você vai mostrar que nem o pó da cidade ali vai se apegar a vocês. Eu falo, eu te garanto que vai ter mais rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Olha só, cara. Simplesmente porque eu não quero que você pregue para mim, não. Beleza, tu tá lascado. Só de você pegar Marcos 16, onde ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, eu vou trocar uma ideia com ele. Quem não crer, eu vou provar que realmente eu estou falando a verdade. Não, quem não crer será condenado. Ué, isso é um dilema, né? Tá ligado? Você não tem escolha aí. Aí o pessoal vem falar depois de livre-arbítrio. Você fala, nem livre-arbítrio nem existe na Bíblia, na verdade, né? Tá bom, existe na parte contraditória, porque tem contradição, mas a imensa maioria é tudo predestinação. Até porque não caberia Tem num uma Deus versão aí onisciente. mesmo, né, de cristianismo que Arminianismo, que é o livre-arbítrio, arminianismo, né? e tem o calvinismo, que vem para a parte da predestinação. Pega Tá. Apocalipse e vê como Jesus é amoroso. Você vai ver ele vindo no giraia, para você ter uma ideia. Eita. Chris Mandi falou o seguinte: mas tinha evidências que Jesus tinha poderes especiais, como matar alguém com a palavra? Evidências? Não, né? Tem esses relatos aí mais tardios, como a gente exemplificou no Evangelho de Tomé, apócrifo, mas não. E do ponto de vista histórico, como eu tinha falado, Cris, não dá para você afirmar que todas essas coisas extraordinárias aconteceram só porque alguém escreveu. Então, os historiadores separam muito o que é É, plausível do ponto de vista histórico do que é mais lendário ou mitológico. se E a você Ana for Paula, analisar, né? desculpa, pode falar. Se for analisar a evidência mesmo de Jesus, evidência mesmo, confere, não tem nada, cara. Não tem nada. Nem É, do que ele falou, deixou de falar, milagre, então não evidência existe, não. é aquela coisa, né? Tem uma discussão em filosofia da ciência que é Sim. o que é evidência, e Uhum, existe um conceito muito interessante que é o de qualidade de evidência. uhum. Porque, do ponto de vista técnico, os evangelhos, as cartas de Paulo são evidências da existência de Jesus, mas não quer dizer que são evidências de ultra qualidade ou inquestionáveis, ou não, são ah, dados que a gente tem do mundo, né, do mundo empírico ali, registros e tal, que apontam na direção da existência, mas não dá para você pegar aquilo ali e falar com Não. toda certeza Jesus existiu, é inquestionável. Não, não é É, bem. Na própria ciência, nas ciências naturais ou na psicologia, a gente trabalha assim também. As evidências de um estudo não fecham, não encerram a questão. São os dados que a gente tem em mãos que nos possibilitam corroborar ou refutar hipóteses, ou aumentar a probabilidade, ou diminuir a probabilidade de certas ideias. Não são coisas decisivas, né? eu teria, nessa parte da história por Paulo, vou levar em conta Paulo, mas Paulo é uma evidência interna, né? Então, poxa vida. É a mesma coisa que eu pegar os manuscritos, não sei se manuscrito é a melhor palavra, mas os pergaminhos egípcios, e verificar que lá tem toda uma sequência, pessoas que escreveram que eles seguiam aquilo. Então, está escrito aqui, o pessoal escreveu, então pode ser uma evidência que realmente existe ali uma deusa que vai depois te conduzir depois da morte, que vai pesar o seu coração na balança, entendeu? E que você vai ter que falar que você não roubou, que você não adulterou, que você não mentiu, e se o peso do coração com a pena que tiver lá ficar equilibrado, beleza, ou a pena não ficar tão pesada quanto, digamos assim, ou seja, você está livre. Se de repente seu coração está muito pesado, você vai se lascar eternamente. Mas eu estou usando a evidência de uma mitologia que alguém escreveu. Então eu poderia fazer isso para a parte grega, para a parte romana. Então, mas eles escreveram. Homero escreveu. Então Homero deve ter existido. Então Hércules deve ter existido. Então os deuses devem ter ajudado a guerra de Troia, entendeu? É complicado usar a evidência interna que fala sobre uma crença e falar que é uma evidência histórica que eu posso confiar. Na verdade, teria que ver por fora, né? Até porque tem várias evidências aí que deveriam acontecer. Você falou do Fábio Sabino, né? Exemplo aí, ó, vi um corte dele, show de bola.
e parabéns, o cara faz um excelente trabalho. E eu vi lá falando sobre as ressurreições que aconteceram depois que Jesus ressuscitou, né? Eu não lembro se foi quando Jesus ressuscitou ou quando ele morreu. Não, foi quando morreu. Quando ele morreu, Mas teve existiam já várias relatos de ressurreições. ressurreição antes de Jesus também. O Bart Sim. Ehrman, no livro Como Jesus se Tornou Deus, está listado aí embaixo também, viu, pessoal? Ele traz exemplos que existia já nesse caldo cultural esse Uhum. tipo de crença. Não vem do Sim. nada, né? Mas eu digo, na ressurreição de Jesus, vários corpos foram ressuscitados e começaram a andar, entraram na cidade, foram vistos por muitos. Aí você Tá. fala, tinha historiadores falando, vivendo e tudo mais. Será que nenhum, cara, tem nenhum registro, cara, falando disso? Não é nenhum, nem José falou desse, nem outros historiadores que tinha ali no meio. Como pode, cara? Aí você fala, pô, como Coisas tão que ninguém falou extraordinárias nada? assim É, passarem batidas, né? você vai ver o Dessas. seu avô, sei lá, trisavô, alguém ressuscitou. Ressuscitou, saiu andando, Walking Dead, né? O pessoal sai ali, que brain, mas só que não, eles foram lá e aí? Nada. Entendeu? Aí você fala, pô, um evento desse, fora que teve um eclipse na morte de Jesus, né? Tem esse relato de algum história, o historiador, dizendo que teve um eclipse específico e o A pessoal terra estava sendo tremeu, crucificado, também teve terra isso, né? tremeu, teve um terremoto. Isso aí. Cadê? Entendeu? É. Não É tem. por isso que os historiadores, até onde acompanhei da discussão, né, e no curso História da Bíblia, o trabalho deles é justamente investigar se existe alguma coisa ali com lastro histórico e o que seria essa Sim. coisa para diferenciar do que é provavelmente mitológico e lendário. E então, na aula do professor Henrique Caldeira, que foi uma aula aberta domingo do dia 15, né, há uma semana, isso mesmo, no Semana último domingo, passada. depois vocês assistam aí. Ele discutiu um pouquinho sobre isso. Mas enfim, depois vocês voltem lá para ver sobre evidências, como os historiadores estudam a Bíblia, que foi bem bacana. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!